chama Conhecimento e Realização. E o tema dessa primeira mensagem dessa série é quem somos e para que somos. Eu quero ler com você Daniel 11, versículo 32, na edição da Almeida Corrigida e Fiel, que é uma tradução que para mim traz de maneira muito clara. Por isso que quando eu particularmente vou preparar mensagens, eu gosto de usar 3 a 4 versões da Bíblia, que elas falam a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Então, tem textos que trazem de maneira mais clara, e para mim essa versão, nesse texto, é uma das que mais esclarece para nós o propósito do texto. Ele diz: e aos violados e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga comigo, diga: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Primeira coisa que eu quero aprofundar com você é o significado de conhecer na Bíblia. Quando a gente lê a palavra conhecer no português, a gente naturalmente é remetido a você saber quem é alguém. Só que quando a gente olha na Bíblia, no original, a palavra conhecer, ela tem um significado muito mais profundo. Quando a Bíblia vai falar que Maria engravidou e José não a conheceu, a Bíblia não está querendo dizer que José não sabia quem ela era, até porque eles eram noivos. A Bíblia quer dizer que Maria engravidou sem que José tivesse tido intimidade com ela. Então a palavra conhecer, ela fala de intimidade, de você ter um nível de intimidade, que o maior nível de intimidade do homem e da mulher é exatamente proporcionado através do casamento, através da relação de intimidade. Então, esse texto diz que o povo que conhece o seu Deus, mas não conhece apenas no sentido de saber quem é, mas que tem intimidade com Ele, o povo que sabe realmente quem Ele é, Ele diz que esse povo se tornará forte e fará proezas. Esse termo fará proezas, ele traz um significado de se tornar ativo, de fazer, de construir. Ou seja, o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e ele realizará grandes coisas. É isso que esse texto está querendo dizer. E a gente percebe que há uma relação direta entre o conhecimento de Deus e aquilo que somos e aquilo que fazemos. Há uma relação direta. O ser e o fazer, eles somente vão encontrar sentido se nós conhecemos verdadeiramente a Deus. E quando conhecemos a Deus, o ser e o fazer andam juntos. É impossível alguém que conhece a Deus verdadeiramente apenas ser sem fazer. É até possível você fazer sem ser, mas esse fazer sem ser não vai fazer sentido. Sabe, quando apenas somos, quando nós conhecemos a Deus, o ser e o fazer andam juntos. Quando nós apenas somos, mas não fazemos, ou quando apenas fazemos, mas não somos, o que somos e o que fazemos não vem do conhecimento de Deus, vem de nós mesmos. Agora, o conhecimento de Deus no nível de intimidade profunda vai nos levar a ser e fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos. Tem muita gente sendo sem fazer. Tem muita gente achando que o cristianismo é apenas sobre aquilo que eu vou me tornar, apenas sobre aquilo que eu vou desfrutar. Tem muita gente achando que o cristianismo não tem para nós como cristãos uma missão, que Cristo não tem algo para que eu e você façamos. Tem muita gente sendo sem fazer e tem muita gente fazendo sem ser. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente fazendo e andando segundo a sua própria vontade. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é conhecermos a Deus,
a ponto de que tudo aquilo que nós somos e nos tornamos nele, nos leve a fazer tudo aquilo que ele nos chamou para fazer nele. Conhecer a Deus determinará o que eu serei e o que eu farei. Quem está me entendendo, diga amém. E como conhecer a Deus? Só há uma maneira de se adquirir o conhecimento de Deus, é através da revelação dele. Se Deus não tivesse escolhido se revelar a nós, nós jamais poderíamos conhecer dele. Mas a Bíblia diz que ele escolheu, ele decidiu se revelar a nós através do seu Filho. Mateus 16, versículos 15 a 17 diz assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Só há uma maneira de eu conhecer a Deus no nível de intimidade que vai transformar quem eu sou e vai me levar a fazer o que Ele quer, que é através da revelação. E como que vem esse nível de revelação? Através da vida de oração e de leitura da palavra. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de termos experiências com Deus, se não for através da explanação da sua palavra, ou ouvindo a sua palavra, ou lendo a sua palavra, ou no momento de oração e de intimidade com Ele. Deus se revela através do Espírito, e o seu Espírito se comunica através da palavra e através da oração. E aí sim, quando nós recebemos o conhecimento de Deus na nossa mente, acontece aquilo que a Bíblia chama de metanoia, que é a palavra que nós conhecemos por conversão. Conversão no original é metanoia. Meta quer dizer mudança, noia, mente. Por isso que quando se refere a uma pessoa que está sob o efeito de droga, a pessoa fala noiado, né? Não é um apelido qualquer, não, é porque mente no original, a palavra para mente é noia. Por isso que conversão quer dizer metanoia, mudança de mente. Quando nós temos esse nível de revelação, quem Deus é, quando nós temos esse nível de intimidade com Deus, que sabemos quem Ele é, a gente recebe então na nossa mente o conhecimento de Deus, e isso vai ter um impacto direto naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, a partir do conhecimento de Deus. Experiência com Deus que não provoca mudança naquilo que eu sou e nem naquilo que eu faço, pode ter sido experiência com tudo, menos com Deus. Para mim, a experiência com Deus ela é muito pessoal. Ela é inquestionável. Se a pessoa chegar para mim e disser que viu um anjo, eu digo, tudo bem, você viu? Como que eu posso dizer que ela não viu? Para mim, cada um expressa a sua experiência da maneira... Isso é muito individual. É igual você está assistindo um jogo de futebol, por exemplo. Na hora que sai um gol, a maneira como as pessoas reagem, a maneira como elas comemoram é diferente. Tem gente que vibra mais, tem gente que vibra menos, tem gente que sai correndo, tem gente que dá cambalhota. É a maneira de cada um se expressar. Assim é quando nós temos a nossa experiência com Deus. Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que cai, tem gente que bola, tem gente que pula, tem gente que roda. Isso para mim não tem problema nenhum. Cada um é livre para expressar a sua experiência com Deus da maneira que você entender que deve expressar. Agora, se você cai e você levanta e não mudou nada em quem você é, nem no que você faz, você apenas se sujou. Você pode ter tido uma experiência com chão, com areia, com barro, com qualquer coisa, menos com Deus. Porque toda experiência com Deus tem um impacto direto naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. O conhecimento de Deus está diretamente ligado a isso. Sabe, ser forte quando ele diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Ele está falando daquilo que somos, da nossa identidade em Deus. Quem conhece verdadeiramente a Deus sabe quem Ele é em Deus. Quem conhece verdadeiramente a Deus e sabe quem Ele é em Deus, não anda mendigando, não anda dando uma de coitadinho, sabe por quê? Porque ele sabe quem Ele é, ele sabe quem é o seu Pai, e ele sabe quem Ele é no seu Pai. Aleluia!
Ser forte, fala de nossa identidade. Mas tem muita gente vivendo de acordo com outra identidade que não é aquilo que ele é em Deus. Tem gente vivendo de acordo com aquilo que ele mesmo pensa que ele é. Tem gente vivendo de acordo com o que os outros dizem que ele é, e não de acordo com aquilo que ele realmente é em Deus. Por quê, pastor? Porque ele não sabe quem ele é em Deus. Só tem uma maneira de você saber quem você é em Deus: é se primeiro você conhecer a Deus de verdade. É você saber quem é Deus de verdade. Já a expressão fará proezas fala daquilo que somos capazes de fazer quando nós sabemos quem somos nele. Quando nós sabemos quem somos nele, nós somos capazes de fazer coisas que nós jamais faríamos sem ele. Fala de realizar, de produzir, de executar. Ou seja, em Deus, esse texto diz que quando você conhece realmente quem é o seu Deus, você sabe que em Deus você é forte, em Deus você é vencedor, em Deus você é amado, em Deus você é capaz de fazer e de se tornar aquilo que você jamais poderia ser e jamais poderia fazer sem Ele na sua vida. Quando você conhece a Deus, você passa a conhecer uma pessoa, uma capacidade de ser e fazer em você que você jamais imaginou que pudesse existir. Conhecer a Deus, ter intimidade com Ele a ponto de saber quem Ele realmente é, muda a sua visão a seu respeito. E quando muda a nossa visão a nosso respeito, muda a nossa realização. Porque tem muita gente que não está fazendo aquilo que deveria fazer, que não está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, porque ainda não sabe quem Ele é em Deus. Toda revelação acerca de Deus gera uma revelação acerca de nós mesmos. Quanto mais você se aprofunda em conhecer a Deus, mais você conhece a si mesmo. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus era, que nós vimos aqui nos versículos de 15 até o 17, que ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus fala algo para ele. Depois de Pedro receber essa revelação do Espírito, no versículo 18, Jesus traz uma revelação de quem Pedro era. O texto diz: Jesus fala a ele: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Toda revelação acerca de Deus traz uma revelação acerca de nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós descobrimos quem nós somos. E quanto mais nós descobrimos quem nós somos, mais nós mudamos aquilo que nós fazemos. E quando nós nos aproximamos de Deus e temos essa revelação de quem Ele é, Ele nos revela duas coisas a nosso respeito. Ele traz dois tipos de revelação ao nosso respeito. O conhecimento de Deus traz dois níveis, dois tipos de revelação acerca de mim e de você. O primeiro, aproximar-se de Deus, ter um nível maior de intimidade com Deus, revela as nossas virtudes. 1 João 4,17, a Bíblia diz que Jesus diz assim: assim tal como Ele é, neste mundo somos nós também. Então, quando você se aproxima de Deus, você descobre quem Ele é. Você começa a descobrir muitas virtudes que você também tem. Você começa a descobrir capacidades que você tem nele. Você começa a descobrir que você não está sozinho. Você começa a descobrir, sabe, que você não é um Zé Ninguém. Que você começa a descobrir que o valor que você tem. Você começa a descobrir, sabe, que há promessas para a sua vida. Então, as virtudes são reveladas através do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e saber quem nós somos nele, para que a gente possa então fazer aquilo que nós fomos chamados por Ele para fazer. Quando você conhece a Deus e você conhece a si mesmo, você para de se comparar e você para de querer ser o que o outro é.
Quando você conhece a Deus e conhece quem você é nele, você para de competir, porque você entende que não é sobre o outro, não, é sobre você, é sobre ele, sobre quem você é nele e sobre o que ele tem para você fazer para ele. É só entre você e ele, mais ninguém. Você entende que a sua disputa não é contra ninguém, que a sua disputa é contra você mesmo. É de se tornar melhor cada dia nele e de fazer cada dia mais aquilo que ele espera de mim e de você. É isso que o conhecimento de Deus produz em nós. Revelação acerca de quem somos revela nossas virtudes. Mas conhecer a Deus também revela os nossos defeitos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós descobrimos quem nós somos. Se você não quer se conhecer, não se aproxime de Deus. Não busque ter uma vida de intimidade com Deus. Não busque ter uma vida de oração. Não busque ter uma vida de intimidade com a palavra, que aí você vai viver naquela falsa identidade, achando que você é o que você não é e deixando de saber que você é aquilo que você é. Porque quem não conhece a Deus, ou vive além, ou vive aquém daquilo que poderia viver. Tem gente que se acha demais, não tem? Tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Sabe por quê? Porque ele não conhece a Deus. Porque quando ele conhece, quando ele se aproxima e conhece, e sabe que Deus é santo, é único, é perfeito, ele jamais vai se sentir dessa maneira. Porém, tem pessoas que se acham o cocô do cavalo do bandido, né? Que se acha nada, sem valor. E por quê? Porque também não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus intimamente sabe o valor que você tem para Ele, sabe o que Ele fez por você na cruz, sabe o poder que há em você através da vida de intimidade com Ele. Então, o nosso desafio é a gente lidar com essas duas virtudes, com essas duas revelações. Como lidar com as virtudes que nós somos em Deus e como lidar com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos. A revelação de quem Deus é também revela os nossos defeitos. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que, quando tiveram essa experiência real com Deus, tiveram também uma experiência acerca de quem eram. E eu escolhi apenas um texto que para mim é um dos mais conhecidos e dos mais claros, que revela essa verdade. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse texto ele vem falando de que a casa ficou cheia da glória de Deus, de que a presença de Deus encheu o lugar. Isaías tem uma experiência com Deus, ele tem uma revelação de quem Deus é. O texto diz que ele viu o Rei, só que no momento que ele viu o Rei, e ele tem uma revelação de quem Deus é, a Bíblia diz que ele também tem uma revelação acerca de si mesmo. Toda revelação acerca de Deus revela algo acerca de nós. E naquele momento ele diz: estou ferrado. Por quê? Porque ele conheceu que Deus era santo, e na mesma hora ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. E ele diz: ai de mim. Sabe, quando ele tem uma experiência de revelação acerca de quem Deus é de verdade, ele reconhece o defeito que havia nos seus lábios. Quer saber uma pessoa, quer conhecer uma pessoa que conhece a Deus de verdade? Perceba a capacidade que ela tem de reconhecer suas falhas. Quando Davi é chamado por Deus um homem segundo o coração de Deus, quando você fala, conheci um homem segundo o coração de Deus, o que vem na tua mente? Um adúltero? Sim ou não? Pois é. Quando Deus diz que Davi era um homem segundo o coração dele, Davi já tinha adulterado. Davi tinha mandado matar o marido de Batseba. Colocou ele na linha de frente da guerra só para morrer. Primeiro ele tentou trazer o marido para fingir que o filho era do marido. Aí não deu certo, ele manda botar o cara na linha de frente, o cara morre. E depois disso tudo, Deus diz que Davi é um homem segundo o coração dele. É interessante, né? Como o que vem à nossa mente é algo diferente.
Porque o que Deus espera de nós, sabe, uma pessoa, de alguém que conhece a Ele de verdade, sabe, é a nossa capacidade, não de ser perfeito, porque Ele sabe que nós jamais seremos perfeitos, mas é a capacidade que eu e você precisamos ter de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Quanto mais próximo de Deus, mais eu descubro quem eu sou, tanto as minhas virtudes quanto os meus defeitos. É só isso que ele precisa, sabe? A pessoa que conhece a Deus de verdade, ela não tem medo de Deus. Porque tem gente que tem medo de Deus. Não, temor é diferente de medo. A pessoa que conhece a Deus de verdade, ela conhece a Deus e ela sabe que Ele revela nossas falhas, não para nos condenar, mas para nos transformar. É por isso que ele não tem medo de confessar. Porque ele confia, ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus é amor, ele sabe que Deus o ama, e ele sabe que o propósito de Deus em revelar as falhas é exatamente nos transformar, para nos dar a oportunidade de fazer aquilo que ele tem para nós fazermos. Olha o que diz a sequência do texto. Quando diz: os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, versículo 6 diz: então o que? Esse então fala muita coisa. Esse então quer dizer que somente depois que Isaías diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros, somente depois que Isaías reconhece quem ele era, somente depois que Isaías reconhece o seu erro, então um dos serafins voou até mim, diz Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Preste atenção o que acontece a partir do momento que nós conhecemos a Deus, temos a revelação de quem nós somos. A partir do momento que nós reconhecemos as nossas falhas, a Bíblia diz que só depois que Isaías toma essa decisão, que ele reconhece, vem um anjo com uma brasa e toca onde? Exatamente na área que ele reconheceu. Deus só pode tocar para transformar naquilo que você reconhece. Ele toca exatamente aonde Isaías disse que era o problema. Tocou, e na área que ele teve a revelação. E quando ele toca, ele não toca para destruir. A Bíblia diz que ele toca, ele diz: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aleluias. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele revela quem nós somos, para que nós sejamos transformados e para que a gente possa cumprir a missão que Ele tem para nós. Olha o que muitas vezes o medo de Deus consegue impedir que Deus faça na sua vida. Olha o que a falta de uma experiência com Deus, que nos revela quem nós somos, nos impede de receber da parte de Deus. Às vezes a gente está no nível tão superficial de relacionamento com Deus, que a gente está achando que a gente é o que a gente não é, e a gente está deixando de reconhecer que é aquilo que nós somos. A falta de intimidade, a falta de conhecimento de Deus nos impede de viver a verdadeira vida que Deus tem para nós. E o propósito de Deus não era destacar os defeitos de Isaías, não, mas era encorajar ele a ser transformado, para que ele pudesse cumprir a missão. Porque perceba a sequência das coisas. Primeiro ele tem a experiência, uma revelação de quem Deus é. Ele reconhece que era um homem de lábios impuros. Deus vem e toca na área que ele reconhece, transforma, cura. Só depois Deus chama. Só depois ele tem coragem de dizer: eis-me aqui.
ele só tem a coragem de dizer eis-me aqui porque ele teve uma revelação de quem Deus era. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que eu só faço até hoje porque eu sei quem Deus é, porque senão eu não entrava, porque eu sei que sozinho eu não consigo, eu sei que sozinho eu jamais teria chegado até aqui. Tem coisas que eu estou vivendo hoje, que é resultado de coisas que eu fiz lá atrás, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência com Deus, que me revelou quem Ele era. E eu digo, se Ele está comigo, nele eu sou forte. Se Ele está comigo, a provisão, a providência. Se Ele está comigo, a Bíblia diz que nada poderá me resistir. Se Ele está comigo, a Bíblia diz que eu não vou ter falta de nada. Quando nós sabemos quem Deus é, aleluia. Eu nunca fui, não sou e nunca serei, enquanto eu estiver na terra, perfeito. Não pense que o que nós temos vivido é fruto da minha perfeição, não é, porque eu não sou. Embora eu sei que tem muita gente que tenta colocar isso sobre nós, pastores. Eu nunca fui, não sou e nunca vou ser perfeito. Mas desde que eu conheci a Deus, eu sempre fui, continuo sendo e sempre serei transparente com Ele acerca de quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. E a minha vida de intimidade com Ele, quanto mais eu busco a Ele, mais eu sei quem eu sou. Tanto conheço as minhas virtudes, que me empoderam e me capacitam a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, como reconheço os meus defeitos, para saber que toda honra e toda glória é dada a Ele e não a mim. O propósito de Deus era encorajar ele para que ele pudesse, ser transformado e cumprir a missão de Deus para ele. Quem não se deixa ser transformado, nunca poderá ser usado. A quem Deus não pode transformar, Ele também não pode usar. E quando eu digo não pode, não é no sentido de poder, porque Deus pode todas as coisas. Só que Ele escolheu na sua soberania só transformar aquilo que a gente reconhece. A quem Deus não pode transformar, Ele não pode usar. Quando Deus destaca nossas fraquezas, nunca é para fazer delas um empecilho, mas pelo contrário, é para retirar os empecilhos. É para transformar aquilo que estava impedindo o agir de Deus em mim, através de mim. Porque se Ele não fizer em mim e em você primeiro, Ele jamais poderá fazer através de mim e de você. Por isso que primeiro nós precisamos saber quem nós somos, para poder fazer o que nós fomos chamados para fazer. Somente depois disso é que Isaías tem coragem de dizer eis-me aqui. Mas também é somente agora, preste atenção, somente agora, depois que ele conhece a Deus através de uma revelação, de uma intimidade, de uma experiência, ele sabe quem Deus é, ele vê a Deus, ele enxerga o seu defeito, ele reconhece o seu defeito, Deus transforma, a brasa vem, toca nos lábios, Deus transforma, e só agora ele aceita, e só agora ele tem o aval e a bênção de Deus para fazer. Deus diz vá. Por que Deus disse vá? Será que Isaías não tinha mais nenhum defeito? Tinha. Mas Deus olhou e viu nele o mesmo coração que ele viu em Davi. Porque na medida que Deus nos transforma, Deus nos usa. E na medida que Ele vai nos usando, Ele vai nos transformando. Só que tudo começa com a transformação. E quanto mais Ele me transforma, mais Ele me usa. Quanto mais Ele me usa, mais eu sou transformado. Mas tudo isso vem do conhecimento e da revelação de quem Deus é. Agora, sabe qual é o problema? É que tem muita gente que não tem uma visão correta a seu respeito. Tem muita gente que só enxerga as suas virtudes. E aí nunca vão ser transformados. Porque tem gente que usa a Bíblia como se fosse aquelas caixinhas de sabedoria que tem chinesa, japonesa, sei lá, que você puxa as mensagens, só vem coisa boa, né? Só vem coisa boa. Nada te confronta. Tem gente que só consegue enxergar suas virtudes. Quando busca Deus, só consegue enxergar que a Bíblia diz que nele nós podemos todas as coisas, que nele nós somos mais do que vencedores. E isso é verdade. Mas não é só isso.
É necessário haver um equilíbrio, a gente enxergar as duas revelações, porque as duas são importantes. Uma para você poder ser quem Ele te chamou para ser, e a outra para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. As tuas virtudes, conhecer as tuas virtudes em Deus te empoderam, te capacita a vencer o medo, te capacita a vencer a timidez, te capacita a vencer a insegurança, te capacita a vencer tuas limitações. Agora, conhecer os teus defeitos em Deus te capacita a se transformar, a ser transformado por Ele, a ser moldado por Ele, a ser aperfeiçoado por Ele, no teu caráter, sabe, nos teus princípios, nos teus valores, no teu comportamento. Perceber nossas fraquezas nos permite ser trabalhado por Ele. E acima de tudo, gente, ter essa capacidade de reconhecer as nossas fraquezas nos impede de nos gloriarmos em qualquer coisa que a gente faça. Às vezes eu chego aqui, eu olho para isso aqui, eu falei: Senhor, onde é que eu estava com a cabeça? Quando você sabe, quando você consegue ter revelação além das tuas virtudes, das tuas fraquezas, você nunca vai se gloriar de nada que você faça, porque você sabe quem você é sem Ele. Porque você sabe. Oséias, no capítulo 6, ele nos faz um convite. Do versículo 1 ao 6, ele diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as minhas palavras, com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ele diz: o seu amor, Judá, Efraim, seu amor é como o orvalho da manhã, que logo some. Ele diz: você não tem uma vida de intimidade comigo, você não tem um relacionamento comigo. Por isso que ele diz: voltemos para o Senhor. Porque, queridos, é impossível você ter uma vida de intimidade com Deus. É impossível você deixar Deus conduzir a tua vida e isso não impactar diretamente quem você é e o que você faz. Deus trouxe você aqui hoje à noite para te dizer quem você é e para que você é quem você é. Quando nós entendemos isso, nós nunca mais viveremos abaixo daquilo que Deus tem para nós, e também nunca desejaremos andar além daquilo que Deus tem para nós. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que você orasse nesse momento. Eu queria que você não se preocupasse com mais nada ao teu redor. E que você pedisse para que o Espírito Santo trouxesse discernimento e revelação acerca de quem Deus é. A Bíblia diz que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é perfeito. A Bíblia diz que Ele é amor, a sua natureza é amor. A Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Ele é justo. A Bíblia diz que Ele é gracioso e misericordioso. Esse é Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. A Bíblia diz que Ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, que Ele conhece todas as coisas, desde o teu deitar até o teu levantar.
Ele conhece a palavra antes que chegue à tua boca. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Esse é Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais revelação temos acerca de quem nós somos. Quanto mais santo nós percebemos que Ele é, mais nós enxergamos o quanto precisamos da sua graça e da sua misericórdia. A sua santidade revela quem nós somos. A sua santidade revela as nossas virtudes. A sua santidade, o seu poder revela que você nele, você é alguém, que nele você tem futuro, que nele você tem possibilidade e oportunidade de mudança de vida. Nele, quando você descobre quem Ele é, você descobre que para Ele não há problema que não possa ser resolvido, sabe, não há luta que não possa ser vencida, não há pecado que não possa ser perdoado, não há vida que não possa ser transformada, não há rotina que não possa ser mudada. Ele nos revela quem somos nele. E deixamos, sabe, de nos sentir coitadinhos, de nos sentir rejeitados, porque sabemos que nele somos amados. Mas a nossa vida de intimidade com Ele também revela nossas falhas e as nossas fraquezas, não para nos expor, não para nos destruir, mas para nos transformar. É impossível ter revelação acerca de quem Deus é, e isso não impactar, influenciar diretamente naquilo que somos e naquilo que fazemos. Quem o conhece sabe que Ele tem amor, graça, misericórdia e poder para nos transformar. E da mesma maneira, Ele tem amor, graça, misericórdia e poder para nos usar, apesar de quem somos. Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para remover a culpa, Ele tem poder para nos aperfeiçoar, e Ele tem poder para nos usar, para fazer coisas que nós jamais faríamos sem Ele. Você só precisa saber quem Ele é e quem você é nele.